Olá, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo. A gente escava o conhecimento e você aproveita. Hoje vamos explorar um tema que volta e meia dá um oi para todo mundo, a ansiedade. E a nossa bússola nessa expedição vai ser o livro Sem Medo de Ter Medo, do Dr. Tito Paes de Barros Neto. Excelente escolha. O Dr. Tito, com toda a experiência dele em psiquiatria, sabe? Ele consegue descomplicar a ansiedade, o pânico, as fobias, até o estresse, de um jeito que todo mundo consegue entender e, o mais importante, aplicar no dia a dia. E ele já começa com um exemplo que todo mundo se identifica. Imagina só, um grupo de amigos reunido num barzinho, verão de 92, cerveja gelada, música boa, de repente, Bale entra. Uma barata resolve dar o ar da graça. Quem nunca deu um pulo da cadeira, né? Mas por que será que a gente reage assim com tanto medo? Pois é. O Dr. Tito explica que esse medo, na verdade, é um mecanismo de sobrevivência, sabe? Um presente dos nossos ancestrais pra gente escapar dos perigos e, bem, sobreviver. Imagina só. Sem medo dos predadores, nossos ancestrais teriam virado almoço fácil, né? Ah, entendi. Quer dizer que o medo nem sempre é ruim. Exatamente. Ele tem uma função super importante, nos proteger. O problema é quando ele fica exagerado, sabe? É desproporcional ao perigo real. Aí a gente começa a ter problema, e aí que entra a ansiedade. E o livro aborda vários tipos de ansiedade, né? Tem capítulo sobre pânico, agora fobia, fobias específicas, termossi. Sim, e o legal é que ele não fica só na teoria, sabe? Ele traz vários casos de pacientes e explica como cada um deles conseguiu superar os seus medos e ansiedades. Interessante. E qual é a abordagem que ele usa? Ele fala sobre medicamentos. Ele fala. Mas o foco do livro, o que ele realmente defende, é a terapia comportamental e cognitiva. Ele explica que não adianta só tentar controlar a ansiedade, a gente precisa entender os pensamentos, os comportamentos que alimentam essa ansiedade e aprender a lidar com eles. Faz sentido. E ele dá dicas práticas pra gente colocar isso em prática, tipo, o que fazer. Muitas. O livro tá cheio de exercícios, técnicas de relaxamento, dicas para identificar e modificar os pensamentos distorcidos. É quase um manual de instruções para domar a ansiedade. Falando em manual de instruções, me lembrei de uma parte do livro que achei genial. A comparação da autoexposição com a vacina, lembra disso? Sim, uma analogia perfeita, né? Assim como a vacina, que usa um pouquinho do vírus para estimular o nosso corpo a criar anticorpos e ficar protegido, a autoexposição coloca a gente em contato com as situações que causam medo, mas de forma gradual, sabe? Controlada, pra gente aprender a lidar com elas sem entrar em pânico. E ele dá exemplos de como fazer essa autoexposição. Vários. Tem um capítulo inteiro dedicado à agorafobia, que é o medo de ficar preso em situações ou lugares que a fuga é difícil. Ele conta a história do Tânia, uma paciente que tinha muita dificuldade até para sair de casa. Com a terapia, ela foi se expondo aos poucos a situações que davam medo, e no final do tratamento já conseguia ir ao banco, fazer compras, passear no parque, tudo sozinho. Nossa, que legal. Que exemplo de superação, né? Mostra que a gente pode superar os nossos medos, mesmo os mais intensos. Mas, e quando o medo é de algo específico, como aranhas, altura, ou sei lá, avião? Nesses casos, a gente está falando de fobias específicas. O Dr. Tito também dedica um capítulo a elas. Ele explica que o tratamento também se baseia na exposição, mas de uma forma ainda mais gradual e controlada. Ele usa o exemplo da Mônica, um paciente que tinha pavor de cães. Começando por ver fotos, depois vídeos e finalmente interagindo com cães de verdade, ela conseguiu vencer o medo, passo a passo. Caramba, que histórias inspiradoras. Dá pra ver que a gente não precisa ficar refém dos nossos medos e ansiedade, né? Existe tratamento, existe esperança. Mas, e o TEOC? Como que ele é abordado no livro? O TEOC é um transtorno mais complexo, mas o Dr. Tito explica de um jeito bem claro e didático. Ele descreve os diferentes tipos de obsessões, as compulsões e mostra como a terapia comportamental e cognitiva pode ajudar a quebrar esse ciclo vicioso do transtorno. Lembro de um exemplo que ele deu de uma paciente que tinha que lavar as mãos 25 vezes antes de sair de casa. É impressionante como o TEOC pode controlar a vida da pessoa, né? Sem dúvida. Mas o Dr. Tito deixa claro que o TEOC tem tratamento, que a pessoa pode ter uma vida normal, mesmo com transtorno. E o último capítulo fala sobre o TEPT, né? Transtorno que pode ser desencadeado por eventos traumáticos. Essa parte do livro foi bem impactante, com histórias fortes de superação. Sim, o TEPT é um transtorno sério que afeta pessoas que viveram ou testemunharam situações muito difíceis, traumas. Mas o Dr. Tito mostra que, com um tratamento adequado, é possível lidar com os traumas do passado e reconstruir a vida. Ele conta o caso da Hannah, uma sobrevivente do Holocausto que sofreu com o TEPT por décadas, mas conseguiu se curar através da terapia. Nossa, que história poderosa. Realmente, Sem Medo de Ter Medo é um livro essencial para quem quer entender melhor a ansiedade e os transtornos relacionados a ela. E você, o que achou da obra do Dr. Tito? Olha, é um livro muito rico em informações, escrito de forma clara, acessível, sabe? O Dr. Tito consegue abordar temas complexos de forma leve e descontraída, sem perder o rigor científico.
Ele usa analogias, exemplos do dia a dia para ilustrar os conceitos, o que torna a leitura muito mais fácil, mais agradável. Além disso, o livro está cheio de dicas práticas e exercícios que a gente pode usar no dia a dia para controlar a ansiedade, melhorar a qualidade de vida. Recomendo a leitura para todo mundo que se interessa pelo tema. E sabe o que me chamou a atenção? Como ele mostra a experiência das pessoas, os medos, as angústias, é diferente de só descrever os transtornos, né? Me sentir conectado com as histórias. Ele humaniza a ansiedade, né? Mostra que não é nem bicho de 7 cabeças. E que todo mundo, em algum momento, pode se sentir ansioso. E ele faz isso com muita sensibilidade, sem julgar. Você lembra da história do João? Que tinha crise de pânico dirigindo. Sim. Ele contava que, do nada, no meio do trânsito, começava a sentir o coração disparado, falta de ar, tontura, medo de perder o controle do carro, chegou a pensar que estava tendo um infarto. Pois é, e por muito tempo ele evitou dirigir, né? Ele limitou bastante a vida dele. Mas com a terapia, com a autoexposição, ele conseguiu superar um medo e voltou a dirigir tranquilo. Essa história me fez pensar em quantas pessoas devem sofrer em silêncio, com medo de pedir ajuda. A gente precisa falar mais sobre ansiedade, né? Normalizar esse tema. Com certeza. E o livro do Dr. Tito ajuda muito nisso. Ele desmistifica os transtornos de ansiedade. Mostra que eles são mais comuns do que a gente imagina. E principalmente que tem tratamento. E além das histórias, o livro também tem bastante informação científica, né? Mas de um jeito fácil de entender. Ele explica como nosso cérebro funciona quando a gente sente medo, ansiedade. Sim. Ele fala sobre o sistema límbico, que é a parte do cérebro responsável pelas nossas emoções. E sobre a amígdala, uma estrutura que funciona como um alarme, sabe? Avisando sobre perigos. Ah, lembrei. Ele compara a amígdala com um cão de guarda, né? O cão tá lá pra nos proteger, mas às vezes ele late pra qualquer coisa, mesmo sem ter perigo. Exatamente. E aí a gente precisa meio que treinar esse cão de guarda, né? Pra ele não ficar tão reativo a qualquer estímulo. E é isso que a terapia faz. Te ajuda a reprogramar o seu cérebro pra reagir de forma mais equilibrada aos desafios da vida. Tem várias técnicas que ele ensina para controlar a ansiedade no dia a dia, né? Técnicas de respiração, relaxamento muscular. Isso. E também fala da importância de identificar os pensamentos que disparam a ansiedade. Questionar esses pensamentos, buscar alternativas mais racionais, mais positivas. Uma coisa que me marcou foi a ênfase que ele dá na importância de procurar ajuda profissional. Ele fala que a gente não precisa enfrentar a ansiedade sozinho, que existem profissionais para nos ajudar. Sem dúvida. A ansiedade é um problema de saúde como qualquer outro. E procurar tratamento é um ato de coragem, de amor próprio. Sabe, uma coisa que me deixou pensando foi aquela questão da causa da ansiedade. Do Dr. Tito Kochel, essa busca, né? Essa busca incessante pela causa, como se fosse a solução para tudo. A gente cai nessa armadilha às vezes, né? Fica buscando no passado, tentando achar um evento, uma pessoa, alguma coisa que explique pra gente se sente assim. Mas e se a resposta não estiver lá? E se a ansiedade for multifatorial? Tipo, um monte de coisa junto, genética, experiências, pensamentos. É como montar um quebra-cabeça sem ter todas as peças, né? E o Dr. Tito mostra que a gente não precisa da imagem completa para começar a encaixar as peças e ter uma vida melhor. É isso aí. E a terapia, a comportamental e cognitiva, ela dá as ferramentas para fazer exatamente isso. Em vez de ficar preso na causa, a gente pode focar em mudar os pensamentos, os comportamentos que estão alimentando a ansiedade. Ele usa a metáfora do jardim, né? Ansiedade como as ervas daninhas. A gente pode ficar obcecado em descobrir de onde vieram as sementes, ou a gente pode simplesmente começar a arrancar as ervas e plantar flores mais bonitas. Que metáfora perfeita. O livro tá cheio delas, né? Deixa a leitura mais leve, mais gostosa. Ele explica umas coisas complexas de um jeito simples, até engraçado, mas sem perder a seriedade. E ele se abre também, né? Compartilha as próprias experiências com a ansiedade. Isso cria uma conexão muito forte, a gente se sente menos sozinho. Com certeza. E isso é fundamental para quebrar o estigma, né? Que ainda existe em relação à saúde mental. Ao se abrir, ele meio que convida a gente a fazer o mesmo, a procurar ajuda sem medo. E a mensagem final do livro é de esperança, né? A ansiedade não precisa controlar a gente pode aprender a lidar com ela e viver uma vida mais plena. Exatamente. O Sem Medo de Ter Medo é um guia, sabe? Prático e inspirador para quem quer se libertar da ansiedade. Recomendo a leitura para todo mundo. É isso aí. Mais um mergulho profundo concluído com sucesso. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa sobre o livro Sem Medo de Ter Medo. E lembrem-se, a ansiedade não precisa dominar a sua vida. Procure ajuda se precisar. Existem profissionais e recursos disponíveis para te auxiliar. Até a próxima e continue mergulhando no conhecimento com a gente.